Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Glauber Mota, CEO da Revolut, uma das principais fintechs no mundo que oferece serviços bancários. A empresa conta com mais de 70 milhões de clientes de contas pessoais no mundo. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele foi escolhido por um russo e um ucraniano para comandar no Brasil o banco digital mais popular da Europa e um dos bancos digitais mais valiosos do mundo. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Glauber Mota, CEO do Revolut. Glauber, um prazer tê-lo aqui novamente no Show Business. Eu lembro que a primeira vez foi em agosto de 2023. Muita coisa aconteceu desde então, não aconteceu? Um prazer estar aqui de volta. Muita coisa aconteceu e eu estou muito feliz de estar aqui de volta justamente para mostrar que tudo aquilo que era um projeto, muitas ideias foram tiradas do papel e agora estão entregues para o público brasileiro. Então, estou muito feliz com isso. Para começo de conversa, deixa eu apresentar para a nossa audiência. O banco ele foi fundado em Londres em 2015, opera em 39 países como instituição financeira regulada. Qual que é a situação do banco hoje? O que ele opera, o que ele faz? Ele não é um banco. Nós já estamos presentes em mais de 40 países. Tá. Temos diferentes tipos de licença em vários deles. Em mais de 30, já somos banco completo. Sim. Na Europa inteira, nós somos banco. No México, já temos autorização para operar também como banco na Colômbia. Temos um processo em fase final de aprovação também na Inglaterra. E no Brasil, nós começamos como uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, uma SCD, e temos aí um processo de crescimento até a licença bancária completa. O processo de licença no Brasil passa por algumas etapas e a gente está nesse processo. Já temos a ambição clara de nos tornar banco em todas as jurisdições que operamos no mundo inteiro e estamos em diferentes estágios em cada uma delas. Agora, desses 40 países em que a instituição está presente, o Brasil ele tem potencial para se tornar um dos maiores mercados da companhia, eu digo em curto prazo? Dá para responder da seguinte forma. O Brasil é o mercado mais competitivo de bancos digitais no mundo. Não é à toa que os outros bancos digitais famosos são daqui. Os bancos incumbentes investiram muito nos últimos anos para se tornar mais competitivos também. Então, eu diria que o Brasil é um mercado super desafiador. Mas justamente por isso, ele também tem muita oportunidade. O Brasil é um mercado potencial, sim, de se tornar um dos maiores mercados da Revolut. O prazo para isso acontecer depende de muitos fatores. Se você me perguntar, a minha ambição é que seja no curto prazo. Sim. Mas, obviamente, a gente quer fazer isso de uma maneira consciente, sustentável, que ganhe escala da maneira saudável também. No ano passado, vocês tiveram uma rodada de investimentos no valor de 75 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Correto. E esse patamar que eu estou falando chegou a bater o valor de mercado do Nubank, o banco digital mais valioso da América Latina. A Revolut, hoje, ela se posiciona como alternativa ao Nubank? Muita gente faz essa comparação, mas nós temos estratégias que têm semelhanças e também muitas diferenças. A gente nasceu nativo, global. Estamos com um footprint já muito maior, presente em tantos países e escalando em todos eles. Num total de 70 milhões de clientes hoje, mais de 70 milhões de clientes. Tudo bem que começou no Brasil, é um sucesso, não há dúvida. Cresceu muito e agora já anunciou publicamente que está fazendo expansão internacional. Então temos estratégias que, eventualmente, vão se encontrar lá no futuro, mas que começaram de maneiras diferentes. Mas respondendo diretamente, sim, hoje nós somos uma alternativa para quem usa Nubank e muitos outros bancos digitais.
E eu estou feliz de estar num momento do projeto onde a gente tem muita novidade para apresentar. E eu acho que, no meu ponto de vista, temos agora o melhor app financeiro para o brasileiro para usar no Brasil e no mundo, de uma maneira simples, fácil de usar, barata e acessível. E é por isso que eu estou tão contente de estar de volta aqui hoje entregando essa novidade. Deixa eu falar ainda sobre investimento, porque o banco ele não falou publicamente a respeito de uma... Eu não sei se é uma sondagem do mercado, mas muito tem se falado que esse ano vocês podem levantar mais 100 bilhões de dólares. Pelo menos foi isso que eu andei lendo aí, de levantar 100 bilhões de dólares e se tornar uma companhia de capital aberto. Vocês hoje não são companhia de capital aberto. Não, hoje nós ainda somos de capital fechado. Tá. Existem muitas especulações sobre quando faríamos um IPO. E sim, recentemente, notícias no mercado especularam uma nova rodada ainda em 2026, com valuation de 100 bilhões de dólares. Mas isso não é uma notícia confirmada pela companhia, foram notícias que espalharam pelo mercado, considerando o momento que nós estamos do nosso crescimento. Resultado muito sólido, lucro relevante já por mais de 5 anos, um crescimento relativamente grande em vários países e, portanto, existe muita expectativa sobre quando seria esse IPO e um potencial valuation muito maior. Você trouxe uma informação relevante para a gente. Há 5 anos dando lucro, é isso? Isso. Há 5 anos. Exatamente. Mas eu falei, logo na abertura do programa, que o banco foi fundado em Londres em 2015, ou seja, durante alguns anos deu prejuízo. E essa é a realidade de muita empresa, essa é a realidade de muita fintech, né? As startups do mercado financeiro. Qual que foi a virada de vocês para dar lucro, para operar de fato no azul? O mercado de startups, venture capital, de alto crescimento, em geral, opera numa curva de receita ou de resultado chamado J. Você começa dando prejuízo e depois, lá na frente, começa a dar resultado. E é assim, naturalmente, para todas as empresas do perfil de Venture Capital. A Revolut percebeu lá em 2021, 2020, 2021, 19, 20, 21, pandemia, uma série de complicações, que o apetite de investidores tinha mudado. Não existia mais muita tolerância para investir, queimar caixa, para deixar um lucro a ser definido lá na frente. Muitas empresas de sucesso passaram por isso. O próprio Uber, ou o próprio Nubank que você citou, até o IPO ainda não era rentável, pelo que eu sei. A gente optou, naquele momento, por mudar o modelo de negócio, garantir que seria rentável desde já, um modelo sustentável que não dependeria de capital externo necessariamente, justamente para ter esse potencial de valuation muito mais sofisticado, muito mais relevante. Você tem uma empresa que é sustentável por si só, sem depender de capital externo. O capital externo vem para dar a saída dos investidores iniciais, vem para ampliar a ambição para negócios de balanço, de crédito e de outras oportunidades, mas a empresa, como está hoje, não precisaria fazer um IPO ou não precisaria de caixa adicional, porque ela é rentável há mais de 5 anos. O lucro líquido do ano passado, de 2024, gerou 4 bilhões de dólares de receita, 1 bilhão de dólares de lucro líquido. O resultado desse ano ainda não é público, mas vai ser muito em breve. E espero que ele corresponda a essa mesma trajetória. Quantos clientes no mundo você falou aqui? Mais de 70 milhões já. 70 milhões de clientes. A gente cresce a uma taxa aproximadamente 1 milhão adicionais de clientes a cada 17 dias. E no Brasil, quantos clientes? Eu não tenho a permissão para compartilhar esse número individualizado, mas eu posso dizer que ele é maior do que o meu plano original, menor do que eu gostaria. Muito boa, boa resposta, hein, Glauber? Boa resposta. Deixa eu trazer uma outra informação para a nossa audiência, e eu quero que você confirme, evidentemente, porque 75% de todo o volume hoje da Revolut, ele está centrado na Europa. Você confirma esse valor? Confirmo, essa ordem de grandeza faz sentido. 75%, né? Ou seja, ele está bem concentrado na Europa e, como eu apresentei para a nossa audiência no início do programa, ele é o banco mais popular, banco digital aí mais popular da Europa. Os outros mercados são difíceis? A Europa tem uma característica
de que você tem um passaporte e questões regulatórias muito próximas, o que facilita você crescer de maneira rápida e relevante em todos os países. Quando você sai da Europa, obviamente você tem que adaptar compliance, regulatório, gestão de risco, peculiaridades locais que trazem complexidade adicional. Mas a Revolut não tem pressa para esse crescimento também. A nossa estratégia é estabelecer uma infraestrutura muito sólida em cada um desses países, garantir que você tenha a melhor oferta para o cliente e aí construir em cima disso. Então imagina que a gente tem esse valuation relevante que você mencionou, está presente em mais de 40 países, já tem mais de 70 milhões de clientes e estamos só arranhando a superfície em vários desses países. Então o potencial de crescimento a ser desbloqueado para um futuro IPO ainda é muito relevante. Isso faz parte da estratégia da companhia, não é por acaso que a gente opera dessa maneira. Quando a gente se conheceu, Glauber, você tinha acabado de chegar nessa posição que você está hoje como CEO do Banco Digital. E agora há pouco, quando você me viu, encontrou aqui nos estúdios e também publicamente você falou, estou feliz porque tudo que praticamente, todos os nossos planos, todos esses planos se realizaram. Perfeito. E hoje você tem anúncio, aliás, para fazer, né? Que inclusive tem que até te agradecer porque você está trazendo como exclusividade aqui do Show Business. O que vem de novidade de vocês? Quando eu estive aqui, Bruno, há alguns anos, eu prometi que nós teríamos uma conta muito completa para uso no Brasil e no exterior, com mais de 30 moedas, oportunidades de investimento também no exterior, de maneira fácil, simples de usar, uma oferta de cartão de crédito que fosse competitiva e também a oferta de produtos brasileiros. O Pix, pagamento de boleto. O primeiro produto foi qual? A conta de multimoedas. A conta de tá. Você tem um cartão, uma conta para operar em mais de 30 moedas, para facilitar câmbio nas viagens, para poder subsidiar estudos no exterior, esse tipo de coisa. A gente foi construindo complementariedades, adicionou o Pix, os boletos, oportunidades de investimento no exterior, planos de benefícios que mesmo no cartão de débito traziam uma série de coisas legais para o cliente. E agora, na oferta de cartão de crédito premium, a gente está trazendo uma super novidade, que é o produto, eu diria, mais legal, ou mais completo da Revolut no mundo, que é Ultra. O cartão que de fato faz a diferença e dá acesso a uma exclusividade, a um luxo ou algo muito premium, mas ainda acessível. Para te explicar isso melhor, o mercado brasileiro de cartão de crédito, ele exige que, como condição para você ter acesso a esses benefícios sofisticados, acesso a salas VIPs sem limites de uso, benefícios de assinaturas e uma série de outras coisas, você precisa ter um perfil de crédito muito relevante, passar lá em todos os filtros do banco, pagar uma anuidade. Tem um patrimônios enorme, relevantes. Né? Eu sei que um concorrente de vocês ano passado, lançou um cartão de crédito que o patrimônio mínimo, se eu não me engano, era de 30 milhões de reais. Você tem que ter 30 milhões de reais. E você sabe de quem eu estou falando? Você sabe que eu tenho. Conheço bem. Vocês têm um mínimo aí de... Aqui que está a grande diferença. Não vai falar 40 milhões. Aqui que está a grande diferença. Não tem requisito. Não tem. Não tem requisito. É acessível a todos. Existem condições e perfis para todos os gostos e bolsos. Obviamente eu estou falando de planos pagos, estou falando de anuidades. Mas as anuidades são... Primeiro, existe a oportunidade da isenção da anuidade, a depender do uso do seu cartão. E muitas vezes, pelo pacote de benefícios, você paga a anuidade muito facilmente. Eu vou dar alguns exemplos para você. A nossa oferta mais completa permite que o cliente possa fazer câmbio sem IOF, ou com isenção de IOF, e sem fee de câmbio. Isso é uma novidade no mercado. Todo mundo cobra alguma coisa. A gente vai poder fazer com zero custo de taxa de câmbio, até um determinado limite super confortável, 20 mil reais, de maneira que o cliente possa transacionar com tranquilidade, e mesmo que ele passe desse valor, a taxa completa ficaria muito menor do que qualquer coisa que você viu no mercado hoje. Os benefícios do cartão Premium, do cartão Ultra, incluem acessos limitados a salas VIPs no mundo inteiro, permite fazer transações de investimentos sem FII adicional, permite trazer um pacote de assinaturas com mais de
de 14 assinaturas, cujo valor agregado dessas assinaturas poderiam gerar aproximadamente R$ 1.400 por mês. Isso tudo a um custo de R$ 249 por mês. Ou seja, para aquele cliente que tem perfil para uso do cartão Ultra, se ele fizer só câmbio, ele isenta a sua tarifa. Se ele usar os pacotes de benefícios, ele isenta a sua tarifa. E se ele usar o cartão devidamente, ele também isenta a sua tarifa. Olha só, deixa eu chamar a atenção para a trajetória do Glauber, porque você é formado em engenharia, né? Formado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Exatamente, pelo IME, engenharia elétrica, e você passou pelas mais variadas, importantes instituições financeiras do Brasil, como o Banco BTG Pactual, que você foi sócio do banco, inclusive, né? Você tem formação de economia? Eu fiz mestrado em finanças pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Pois é, por isso que eu faço essa pergunta. Vamos entrar no tema de economia mesmo. O que explica esse fluxo estrangeiro no Brasil nesse início de ano? Bom, tem muitas variáveis para isso. É muito difícil você desenhar, assim, eu diria que os próprios economistas profissionais têm dificuldade de determinar. Exatamente, eu já ouvi as mais variadas teses a respeito. Isso. Mas se você pensar que o Brasil, apesar da sua volatilidade na economia, apesar de muitas coisas de oportunidades que nós temos para melhorar, ainda é um terreno fértil para bons investimentos. Então, o cliente internacional que quer investir num mercado emergente tem a oportunidade de investir no Brasil. O brasileiro que quer a oportunidade de investir lá fora vai, via Revolut, poder fazer investimentos também nos mercados mais maduros do mundo. Comprar ativos de bolsa nos Estados Unidos, ETFs e muitas outras oportunidades. E o câmbio aqui virou só uma ferramenta facilitadora. Então, é muito difícil determinar qual é a direção desse mercado. Mas no nosso direcionamento da companhia é estar preparado para atender o cliente, seja qual for essa direção. Agora, falando especialmente desse fluxo, né, intenso de estrangeiro no Brasil nesses primeiros meses de 2026, quais as consequências disso para o mercado financeiro? Por exemplo, você acredita que vai ter uma volta, talvez até expressiva, de IPOs? Eu acho que o mercado começou a retomar IPOs. A gente teve recentemente empresas brasileiras abrindo capital nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exato. Isso. Que é onde está atualmente o interesse, o fluxo e o capital para investir nesse tipo de negócio. O Brasil passou por praticamente alguns anos sem IPOs relevantes. Acho que desde 2021 não ouvimos. As condições estão muito melhores do que estiveram no decorrer desse período, mas ainda não chegaram lá. Por isso, ainda não vemos IPOs relevantes ou voltarem a acontecer no Brasil. Mas eu acredito que estamos nessa direção. Você falou muito Você falou não, na verdade, você citou, eu citei também da sua formação como engenheiro na prestigiadíssima IME, né, no Instituto Militar de Engenharia. A gente tem acompanhado, recentemente até, sobre e a gente, inclusive, no meu outro programa aqui, o Business, eu recebi pesquisa que mostrou o baixo interesse hoje do brasileiro no curso de engenharia. Isso comparado com outros anos, né? Isso comparado com outros nomes, e números dessa pesquisa mostrou que o interesse no curso de engenharia está diminuindo no Brasil. O que não é um bom sinal, né, se a gente comparar especialmente com outros países. Você tem algum palpite para esse baixo interesse? Eu diria o seguinte: primeiro, é uma pena que tenha acontecido essa menor demanda por cursos de engenharia, porque quando você olha as economias mais bem-sucedidas no mundo, justamente o contrário. Está crescendo. E hoje essa é a realidade de algumas economias, por exemplo, da China. Exatamente. Tem um crescimento de engenheiros no país. Você olhar os governantes chineses, a sua imensa maioria são formados em engenharia, matemática, física ou outras ciências correlatas. E no Brasil, eu entendo o momento e
outras oportunidades que podem surgir e que eventualmente trouxeram essa menor demanda para a engenharia, mas eu diria que o mercado se ajusta também. As oportunidades e o perfil de formação em ciências exatas, engenharia e correlatas prepara o profissional para muitas oportunidades diversas. Você não necessariamente precisa trabalhar nas áreas técnicas de engenharia, se você não gosta daquilo. No meu próprio caso, eu acabei migrando para o mercado financeiro e estou desempenhando minhas funções. Então, eu diria que, apesar da demanda, eu acho que o mercado volta a se ajustar em breve. O que acontece existiu uma evolução das oportunidades de empreendedorismo, e isso é um bom sinal. Pessoas buscando outras carreiras para poderem empreender também. Então, tem também um lado positivo das outras opcionalidades e opções de carreira. Entretanto, eu acho que o mercado vai sentir falta desses engenheiros e essa demanda volta assim que tiver algum tipo de ajuste. Tomara, que um país precisa ter muito engenheiro, e país bom tem que ter engenheiro, como você citou mesmo. Agora, ainda falando em educação, além da sua formação, você tem passagem por algumas universidades americanas. Sim. O que diferencia, na sua avaliação, o ensino brasileiro e o ensino americano? Isso é uma ótima pergunta, porque o ensino no Brasil, pelo menos aqueles ao qual eu tive exposição, tem um viés ainda muito acadêmico, muito sala de aula, muita teoria e talvez tenha uma oportunidade de aumentar a prática. Estudos de caso, profissionais de mercado participando como professores ou trazendo... E hoje a faculdade brasileira é povoada por professores que não estão no mercado de trabalho? Nós temos excelentes escolas no Brasil que já têm os chamados praticantes no seu corpo docente. Mas, nos Estados Unidos, isso eu diria que é muito mais norma do que exceção. E no Brasil ainda é muita exceção. Eu acho que essa é a principal diferença que eu observei das minhas experiências. Tive a oportunidade de passar pela Columbia Business School, pela Harvard Business School, muito conhecida justamente pelos estudos de caso. As formações foram muito complementares e eu não tenho dúvida que contribuíram muito para a minha progressão de carreira. Olha só, deixa eu voltar para a gênese aí do tema da nossa conversa, porque a gente está conversando com um CEO do Revolut, o banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. O Glauber, ele foi o escolhido para comandar essa operação no Brasil, e ele foi basicamente escolhido pelos fundadores. E o fundador, você tem um russo, né, como eu falei na abertura do programa, eu tenho até o nome dele, o Nick Storonsky. Correto. E um outro, olha a ironia do destino, hein? O ucraniano, o Vlad Yatsenko. É isso mesmo. É isso mesmo? Correto. Quando você teve contato, e eu já sei da conversa que você teve várias vezes com ele, mas sobretudo lá no início, quando você foi chamado para essa posição, o que eles falaram sobre a expectativa dos dois com o Brasil? Eu vou dizer que eles são duas personalidades muito complementares. Jovens, né? São relativamente jovens, sim. Eles têm provavelmente 40 e poucos anos. Duas personalidades muito complementares, mas ambos muito inteligentes, muito analíticos. E eu acho que eu vou quebrar um pouco a sua expectativa, porque nas conversas específicas sobre a oportunidade, a gente falou muito pouco sobre a oportunidade do Brasil. Isso veio depois, isso veio como consequência das nossas conversas mais profundas. Inicialmente era o quê? A maneira da Revolut fazer recrutamento é bastante peculiar. Ela está procurando gente boa, que tem esse perfil de resolvedor de problemas, mais empreendedora, uma capacidade analítica relevante para estruturar e achar soluções para coisas que ainda não são nem previstas. E todas as conversas é muito baseada nessa estruturação de problem solving, a capacidade de resolver problemas. Obviamente, passa muito por conhecer o mercado brasileiro, conhecer o tamanho da oportunidade, mas aí foi muito mais eu explicando
as oportunidades do que eles, naquele momento, obviamente já tinham estudado muito o Brasil, mas naquele momento de me trazer inputs para essa análise. Qual que é o diferencial de vocês no recrutamento de talentos? Pra você ter uma ideia, no ano passado, eu posso errar aqui um pouco os números redondos, mas a gente teve milhares e milhares de aplicações. Menos de 0,5% das pessoas são aprovadas. Então é muito competitivo. De fato, é para poucos. Porque vocês abriram essas vagas publicamente, é isso? E vocês receberam as aplicações no mundo todo. Vocês abriram essas vagas, as pessoas aplicaram. Exatamente. Só que a entrada é muito difícil. É muito difícil. Menos de 0,5% das pessoas passam no processo seletivo. Esse processo, como eu comentei anteriormente, é muito estruturado e procura resolvedores de problema. Independente de qual é a formação, independente de qual é a característica profissional, a experiência pregressa, primeiro confirma se ela é uma resolvedora de problemas. E depois avalia se tem todos os outros conhecimentos necessários para fazer aquela função que ela vai desempenhar. Acho que isso inverte um pouco a ordem. Mas como se identifica um resolvedor de problema, Glauber? Resolvendo problema na prática. Mas e aí na entrevista de emprego? Qual que é? Como é que você identifica? É um caso real, um problema da companhia. Trazemos um caso real da companhia, apresentamos um problem statement, qual é o problema a ser resolvido, e é quase como se fosse uma conversa de trabalho sobre como seria a resolução daquele problema apresentado. A pessoa, obviamente, tem que demonstrar que pensou bem sobre qual era o problema a ser resolvido, quais eram as causas raízes daquele problema, como estruturar uma resposta que foque nas coisas certas, que não perca tempo com aquilo que não é o adequado para aquele problema específico e apresente a solução efetivamente. Então é quase que uma sessão de trabalho na prática com todos os candidatos. E como é que o nosso amigo, os seus dois amigos lá, os seus chefes, o russo e o ucraniano, chegaram em você? Bom, eu acho que eu tenho duas versões para essa história. O recrutamento é muito agnóstico, né? Eles procuram candidatos para determinadas vagas de maneira ampla e eu recebi um contato em algum momento. Mas, 2 anos antes, eu já havia visitado a Revolut. Para ajudar a outra instituição na qual eu trabalhava a lançar um banco digital, a gente teve que aprender a fazer isso. E eu, como parte desse projeto, fui visitar a Revolut para fazer benchmark. A gente aprendi muito com a Revolut para depois reproduzir e ajudar o outro banco a fazer o banco digital no Brasil. Então, obviamente, eu já tinha algum contato com a Revolut, eu já era fã da Revolut, eu era cliente da Revolut no período que eu morei na Europa. Então, de certa forma, ficou essa linha de contato com eles. Mas agora falando especificamente sobre a decisão da chegada no Brasil, porque a gente está falando como se fosse muito tempo. Não, faz 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos. Um pouco mais de 3 anos. Por que eles decidiram chegar no Brasil? Então, primeiro, a ambição da Revolut é estar em 100 países no mundo. Estão em 40. Já estamos em 40 construindo esse negócio. E o Brasil é um mercado grande, competitivo, que já havia sido testado com outras fintechs e bancos digitais. E, portanto, é um mercado muito importante para compor esse portfólio global da Revolut. O brasileiro também gosta muito de testar soluções novas. E quando ele vê valor, ele transita de uma solução para outra. Isso fala muito com a Revolut, que briga todos os dias para trazer o melhor valor para cada oportunidade que o cliente der. Não é à toa que essa nova fase de lançamentos de produto que nós fizemos agora é justamente para coroar essa etapa do nosso projeto, onde agora não há sombra de dúvida de que se for no Brasil, no exterior, no crédito, no débito, nos investimentos, a gente tem uma solução completa com aquilo que há de melhor no mundo para o cliente brasileiro. Isso nos dá a oportunidade do cliente testar a nossa solução e se ele testa, as estatísticas dizem que ele costuma ficar. Uma dessas novidades que você está apresentando hoje aqui no Show Business, né, e para todo o mercado, não só para a nossa audiência, mas para todo o mercado, é a inclusão de crédito. Nós estamos agora um cartão de crédito. É um cartão de crédito, tá. Com os pacotes de benefícios para não deixar a desejar a nenhum cartão de elite do mercado hoje. A gente tem algumas categorias de cartão. Tem o cartão de graça, o cartão standard, para o cliente que prefere manter isso simples.
A gente tem um pacote chamado Plus, um pacote chamado Premium, o pacote Metal e agora a novidade que é o Ultra. Todas essas pacotes de benefícios com opcionalidade do débito e agora também no crédito, podendo ter isenção da sua anuidade e tendo benefícios que não são encontrados em nenhuma outra oferta de mercado. Você falou no começo do programa sobre a ideia de vocês de virar banco no Brasil, que até o momento vocês não são um banco. Hoje nós somos uma SCD. O que é? O que é? Instituição financeira regulada pelo Banco Central, que pode fazer contas de pagamentos, pode fazer crédito, mas ele, obviamente, tem algumas restrições quando comparado a um banco completo. Para a nossa oferta de produto, ela não deixa a desejar em nada. Mas para poder ter um balanço mais competitivo, obviamente, um banco permite uma opcionalidade de produto, alavancagem e um balanço de crédito que é muito mais eficiente do que uma SCD. E no mundo inteiro, nós temos a ambição de nos tornar banco completo. Isso não é segredo, faz parte da nossa estratégia. Nós respeitamos o passo a passo regulatório de cada país. E aqui no Brasil, o que falta? No Brasil, nós já estamos agora como SCD, produto no ar, escalando e apresentando para o Banco Central o quão robusto nós já estamos. Obviamente, aguardando a análise deles para nos tornar banco no futuro. E esse pacote de novidades que você está apresentando aqui no Show Business faz parte aí até para mostrar para o Banco Central... Sem dúvida, por quê? As ambições aí de vocês. Toda vez que você lança um produto novo ou que você escala qualquer coisa, não é só a parte do cliente que você precisa fazer. Você tem controles, compliance, gestão de risco e uma série de outros requisitos necessários para poder fazer isso de uma maneira saudável. E, obviamente, todas essas questões compõem a maturidade do seu negócio. Agora, muito me impressionou quando eu soube sobre essas novidades, sobre a questão do crédito. Cartão de crédito, na verdade, não me impressionou, porque eu vejo que o mercado está em ebulição, tem muita novidade vindo e vocês lançaram, me mostra que vocês estão realmente no compasso aí do mercado. Vocês estão falando o que o mercado quer e deseja. Agora, o crédito, ele de alguma forma impressiona, porque vocês estão trazendo novidade de crédito em uma economia com a taxa de juros que a gente tem visto atualmente no Brasil. Isso não assusta de alguma forma, amedronta vocês? Eu diria que instituição financeira, por definição, por natureza, tem que saber lidar bem com riscos. Isso faz parte de um pré-requisito para você operar uma instituição financeira. Como inadimplência. Inadimplência, fraudadores, problemas de pagamento. Tem uma infinidade de coisas que podem acontecer. Exposição a risco. Então, é um pré-requisito você lidar bem com esse tipo de coisa e poder gerir bem uma instituição financeira. Então, crédito não assusta. Mas, obviamente, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Por isso que a gente é muito cuidadoso na maneira de implementar crédito. E uma característica interessante do modelo de negócio da Revolut é que a gente tem esse resultado relativamente impressionante, que nós comentamos aqui, um resultado operacional muito relevante, mesmo sem estar muito grande em crédito. Ou seja, a operação de crédito não é um pré-requisito para manter meu negócio. O negócio transacional é suficiente para manter o negócio. E o crédito acaba sendo uma opcionalidade, um upside para o nosso negócio. Então, a gente pode fazer crédito de uma maneira muito mais confortável, sabendo que o seu negócio já se sustenta sozinho, do que se eu dependesse de crédito para poder fazer o negócio. Mas crédito é muito importante no Brasil. É uma ferramenta de inclusão. Sem dúvida, é uma ferramenta de rentabilidade do negócio, não há dúvida. Não é à toa que todos os bancos têm carteiras de crédito super relevantes. A gente só fez diferente. A gente só não depende disso para poder fazer um negócio sustentável e saudável. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Glauber Mota, CEO do Revolut, o banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.
E a gente está de volta com o Show Business nesta conversa com Glauber Mota, CEO do Revolut, o banco digital mais popular da Europa e uma das instituições financeiras mais valiosas do mundo, sobretudo no mundo digital. Você começou a sua carreira como estagiário do Santander, do Banco Santander. Verdade. Claro que a gente está falando há mais de 20 anos, né? Quando você começou no mercado de trabalho lá no Santander. E é claro que nesses 20 anos muita coisa mudou no setor financeiro brasileiro. Mas para você, o que foi mais relevante de mudança? Uma ótima pergunta, uma boa reflexão a se fazer. Eu vou falar primeiro da semelhança, antes da diferença. Por favor. A semelhança é o ambiente de banco e de mercado financeiro sempre foi muito competitivo, desde o início. Isso não mudou de maneira nenhuma. O que mudou competitivo foi entre os profissionais mesmo e também entre as empresas e entre os profissionais. Tá. E exige muita capacidade de adaptação, exige resiliência, exige tomada de decisão, assumir riscos e controlar riscos. Isso independe do momento. Desde o começo até hoje é assim que funciona. O que muda é o como e as ferramentas para fazer isso. Eu acho que o ambiente digital evoluiu muito ao longo desses anos. Os pagamentos se tornaram muito mais eficientes, mas também as tecnologias evoluíram tanto para as instituições, mas para quem quer fraudar as instituições. Então tem aqui uma evolução para e passo sobre ofertas mais eficientes, mais baratas e melhores para o cliente, fraudadores e oportunidades de tentar atacar esse mercado, mas também as defesas do mesmo. Então eu diria que o mercado agora, que já era competitivo, que já exigia adaptabilidade e resiliência, antes você fazia isso, vou brincar aqui num termo técnico de engenharia, de maneira discreta, de ponto a ponto. E agora é contínuo, 24/7, a toda hora, a qualquer momento, em qualquer moeda, em qualquer país. Acho que a complexidade aumentou bastante. Mas, obviamente, as ferramentas, tecnologias e o nosso aprendizado também para poder lidar com isso. Você falou no último bloco sobre o diferencial da sua companhia no quesito de recrutamento, que vocês gostam de profissionais... resolvedores de problema. Que são resolvedores de problema. Mas ainda falando nesse assunto do seu estágio há mais de 20 anos no Banco Santander, como é que era o Glauber estagiário? Eu acho que muito curioso, vontade de aprender e buscava muito se diferenciar em relação aos demais colegas. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Isso foi um estágio de verão. Estágio de verão, por definição, você faz nas férias escolares. Então, eu estava nas férias da faculdade e fui fazer o estágio. Faculdade no Rio de Janeiro, o IME. Santander em São Paulo. Então, eu tive que fazer esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, eu queria manter meus estudos do mestrado em Matemática Aplicada às Finanças no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, que é no Rio de Janeiro. Eu tive que resolver esse problema desde então. Sim. Continuar fazendo meu mestrado durante o período de férias da graduação, enquanto eu estagiava no Santander. Para isso, eu tive que fazer, acho que uma coisa exótica, né? Poucas pessoas faziam na época. Eu usava todo o meu dinheiro do estágio, que era muito bem pago, by the way, naquela época, para fazer o seguinte: eu ia para o Santander de manhã, trabalhava até certo horário, saía um pouco mais cedo do que o usual, 5h30 da tarde, 6 horas, pegava um avião, ia para o Rio de Janeiro, ia para o IMPA, fazia as aulas, estudava... E voltava de madrugada dormindo no ônibus. Passava em casa em São Paulo só para tomar banho e fazia esse ciclo. Eu fiz isso durante o período de férias inteiro para poder me diferenciar, para poder participar e não abrir mão de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que era o mestrado e o estágio. Bom, e ao longo da sua trajetória, todo esse esforço que você está contando para a gente valeu a pena, porque a trajetória do Glauber... Você já morou na Suíça, você já morou em Portugal, você já morou na Inglaterra. Como é que foi? Sempre trabalhando em grandes companhias, em grandes instituições
financeiros. Como é que foi toda essa mudança, essas andanças, que são mudanças também, e foi difícil voltar ao Brasil? Foram muitas oportunidades que eu busquei, né? Eu era muito curioso e queria experimentar mercados internacionais, sabia que isso era importante para mim, e eu busquei essas oportunidades. De certa forma, eu construí essa trajetória. E tive a sorte de estar em ambientes que me permitiram fazer isso. E eu aprendi muito em cada uma delas. Voltar ao Brasil tem, dependendo do momento de vida, você tem análises de trade-offs a serem realizados. Mas sempre você está voltando para casa. Então, junto com estar perto dos familiares, perto dos amigos, o Brasil tem muito mais oportunidade, eu diria, do que esses mercados mais maduros. A gente tem tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver, tanta oportunidade para desenvolver melhor o país, para aumentar a inclusão financeira, para desenvolver mais crédito, para poder fazer uma série de coisas que, para quem quer fazer de verdade, quem quer empreender, o Brasil ainda é uma excelente opção. Então, todas as vezes, apesar de gostar muito da qualidade de vida que eu tive em todos esses lugares, ter aprendido muito, voltar para o Brasil foi muito mais uma opção de oportunidade também. Então, eu acho que doeu um pouco menos fazer isso. Minha última passagem no exterior foi na Suíça. Você deve imaginar que a qualidade de vida na Suíça é muito boa. E eu voltei justamente para desenvolver bancos digitais no Brasil. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse tomado a decisão de sair da Suíça, voltar para o Brasil, para ajudar a lançar o outro banco digital. Agora, com toda essa experiência e com todas essas andanças, a maior parte na Europa, mas você tem formação em algumas universidades americanas, como é que você avalia que o Brasil pode atrair mais investimentos estrangeiros? A gente vem, nos últimos meses de 2026, com boas notícias no mercado financeiro, com fluxo bom de investimentos estrangeiros no Brasil. Investimentos, quando eu digo, é mais aquele investidor que vê alguns setores, vê algumas companhias que não necessariamente ele quer fazer um investimento de longo prazo, né? Você tocou no ponto principal da questão. Qual? Esse investimento, que é muito bom, obviamente, vir para o Brasil, tem que deixar de ser especulativo de curto prazo e passar a ser sustentável de longo prazo. O atual momento é especulativo na sua avaliação. Então, é aquele cara, aquele investidor que vem para o Brasil a curto prazo, para ganhar talvez um dinheiro ali rápido. É muito pretensioso afirmar que eu garanto que é isso. Na sua avaliação mesmo. Mas, historicamente, é isso que tem acontecido. O dinheiro migra para o Brasil em função de alguma oportunidade, algum momento de transição econômica. E quando o cenário muda um pouquinho, melhora lá fora, o dinheiro rapidamente sai do Brasil. E a gente tem que criar as condições aqui para evitar que isso aconteça. Que os investimentos aqui sejam possíveis de mais longo prazo. Que tragam, de fato, segurança jurídica, oportunidades de negócio. Que esses investidores vejam o Brasil como um ativo de longo prazo de verdade. Isso passa por melhorar a nossa capacidade empreendedora, passa por ter mais engenheiros formados ou outras formações que fomentem ciência e tecnologia no Brasil, passa por segurança jurídica. Infelizmente, a gente tem passado por momentos que podem gerar dúvida sobre segurança jurídica no Brasil. A gente está num momento onde tarifas globais são relevantes para esse fluxo de recursos. Então, tem uma série de oportunidades, desafios e oportunidades para a gente fazer aqui para garantir que esse investimento venha para o Brasil e fique aqui e não saia no primeiro soluço que acontecer. Bom, você há mais de 3 anos assumindo essa função de CEO de um banco inglês que está presente em 40 países e que tem ambições aqui no Brasil. Como é que é se tornar, e você pode falar com muita propriedade isso, como é que é ser competitivo num mercado em que está lotado de opções, de aplicativos, de bancos digitais como o Brasil? Acho que a barra sobe, o mercado é competitivo, né? Então é mais difícil você gerar resultado, mas em compensação, isso na verdade, muita gente vê como desafio ou como talvez um desincentivo a buscar fazer mais,
Mas eu acho que, para mim, isso é o contrário. É uma grande oportunidade. Eu não vejo a competição como algo ruim. A competição, na verdade, traz o incentivo, a vontade, muitas vezes o benchmark que você quer superar. E todo mundo sai ganhando se tiver uma competição forte. Eu acho que é o contrário, a gente deveria estimular ainda mais, porque o beneficiado final é o cliente. Eu só vou garantir que o cliente vai gostar da minha solução se eu trouxer algo para ele melhor do que o meu competidor está fazendo. Então, tem que brigar todo dia para fazer isso acontecer. E por isso estou tão feliz com esses lançamentos que a gente acabou de fazer. A maior parte dos profissionais que trabalham com você, né, trabalham na operação brasileira, eles estão em quais áreas? Tem de tudo. Tá. Para operar uma instituição financeira regulada no Brasil, você tem que ter muitas áreas de controle, muitas áreas de prevenção a riscos. Separa em primeira, segunda e terceira linhas de defesa. Pessoas de operações, finanças, controle de riscos, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude, analistas de design, desenvolvedores. Tem uma variedade enorme de profissionais. E você precisa ter um balanço entre todos eles. Eu confesso que, no Brasil, isso é tem um lado negativo e um lado positivo. Pelo Brasil ter muita gente que tenta buscar brechas na regulação, tenta fazer mecanismos de fraude, eu optei por pesar a mão, por ter um time muito mais robusto de controles, prevenção à fraude, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, do que a média proporcional de outros. Em compensação, esses profissionais são muito bem treinados, justamente porque passaram por várias instituições financeiras, já enfrentam isso no dia a dia e são muito bem preparados para isso. Então, eu diria que a única coisa que difere a minha operação hoje de uma operação regular de outros bancos é que eu optei por ter um time um pouco maior de controles e prevenção a problemas do que a média de uma instituição tradicional. Você tem tocado muito nesse tema e você, ao longo do programa, também tem falado muito da regulamentação, dos desafios, inclusive, de vocês virarem um banco no Brasil. Certo. O que você acha do Banco Central do Brasil? Acho que o Banco Central do Brasil é um exemplo de instituição técnica que está fazendo um trabalho profissional e sério no Brasil. Eu ouço muitas críticas, especulações, mídia, mas em toda a minha experiência no meu relacionamento com o Banco Central, são profissionais de extrema qualidade, que primam pela qualidade de seus serviços e análise técnica, e eu só tenho elogios para o trabalho que o Banco Central vem fazendo. Principalmente a transformação que permitiu o Brasil se tornar esse mercado tão competitivo. A abertura para novos entrantes, os tipos de licença necessários para que um participante como a Revolut possa começar no mercado de maneira relevante. Outros participantes de mercado, como o próprio Nubank que você citou no começo, também, até hoje, não são um banco completo. Tem outros tipos de licença, né, e são do tamanho que são. Isso trouxe competição, trouxe oportunidades para gerar benefício para o cliente, e eu acho que isso é saudável para o Brasil. E o Banco Central teve uma participação enorme nisso, e também eu diria que na melhoria das nossas infraestruturas de pagamento. O Pix é um case de sucesso mundial. Hoje é usado como referência de qualidade e segurança em pagamentos. O Open Finance do Brasil é muito mais amplo e completo do que o Open Banking de vários outros países. Então, acho que o Brasil é benchmark para o resto do mundo em muita coisa. A gente está falando das coisas boas, né? Você que tem essa experiência no setor financeiro, qual vai ser o impacto do caso do Banco Master no setor financeiro brasileiro? Primeiro, tem um efeito colateral positivo desse caso. Eu acho que criou-se uma consciência de que casos como esse ainda acontecem. E agora, todo mundo vai ter que ser muito mais cuidadoso, vai se preparar muito melhor para não permitir que coisas desse tipo aconteçam. Isso passa de reforço na regulação, na supervisão. Isso passa de clientes que vão estar mais conscientes e preparados para tomar decisão na hora de investir. Então, apesar de tudo negativo que isso trouxe para o mercado, tem esse efeito colateral positivo. Eu acho que vai trazer mais maturidade, conhecimento e que tende a melhorar como a gente vai fazer negócios daqui para frente.
Vamos falar de amenidades, porque o Glauber, você apesar da postura séria, de todos os anos aí passando na liderança de grandes instituições financeiras e hoje comandando a operação brasileira de um dos bancos digitais mais valiosos do mundo, você é ciclista de estrada ou você é um entusiasta de ciclismo de estrada? Eu sou um empolgado que gosta empolgado. De estrada. Exatamente. Não, eu gosto de ciclismo de estrada, eu aprendi na Suíça. Acho que eu faço menos hoje do que gostaria, mas eu tenho um passado nos esportes. Eu fiz muita coisa já na vida. E você é faixa preta? Taekwondo. Você é faixa preta? Sou faixa preta de Taekwondo. Eu fui atleta profissional, se pode se dizer, por alguns anos. E você pratica hoje, o que você pratica hoje, por exemplo, de esporte? Bom, eu frequento academia com certa regularidade, eu faço corrida, eu ando de bicicleta. Artes marciais, eu acho que eu reduzi um pouco, eu acho importante não deixar as pessoas chutarem minha cabeça. Opa! Mas eu continuo fazendo um pouco de tudo. Eu sou bastante ativo, eu gosto de praticar esportes e compartilhar isso com os amigos. Isso tudo é uma maneira de desafogar aí, que eu imagino que é um estresse comandar um banco do porte do seu. Bom, eu não faço de caso pensado para desafogar, mas certamente isso ajuda no equilíbrio das minhas atividades, né? Ciclismo, por exemplo, eu trato quase como terapia. Enquanto você está pilotando uma bicicleta de estrada em alta velocidade, você não pensa em outra coisa. Você está ali no momento, você está focado no que você está fazendo. Isso é quase como uma meditação. Quando você está na luta, da mesma forma, você está concentrado, acompanhando todos os detalhes do movimento do seu adversário. Você está preparado para atacar e para reagir a um ataque. Você está naquele momento. E, obviamente, tem o benefício da saúde, né? Você está em movimento, você está em atividade. Você atua já de algum tempo como investidor, né, e mentor aí de várias startups no Brasil. No mundo também ou é mais no Brasil? Tem no exterior também, mas a concentração maior no Brasil. A concentração é no Brasil. Como é que anda o setor de startup? Porque a gente falou ao longo deste programa sobre o boom de IPOs que teve no Brasil, isso em 2020, 2021. Acabou-se, 2021 acabou. Tem a expectativa agora, né, de novos IPOs. Né? Já aconteceram empresas brasileiras abrindo capital nos Estados Unidos, mas agora tem uma expectativa de volta no Brasil. Mas você, como investidor, como mentor de startups, de grandes startups, como é que anda esse cenário? Bom, o mercado é muito mais exigente hoje, eu diria, de investidores, né? E, obviamente, isso reflete em como as startups operam. Existe menos tolerância hoje para gastar dinheiro de maneira desequilibrada, esperando um resultado futuro. E tem que ter muito mais consciência de que qualquer projeto tem que ter um caminho de rentabilidade muito claro, uma perspectiva de como que aquele negócio vai dar retorno. Isso associado a uma maior seletividade dos investimentos. Eu não diria que o volume de investimentos hoje está muito menor do que era, talvez, antes do boom de 2021, que foi, de fato, um pico. Mas eu acho que ele está mais seletivo. Antes se investia em muitos negócios, tickets menores. Eu diria que hoje eu tenho percebido menos número de investimentos, mas com volumes financeiros um pouco maiores, o que, na média, leva ali o volume financeiro para estar parecido. O que mudou também é como que acontece a evolução dessas empresas. Como o mercado de IPO diminuiu, acontecem muitos negócios privados. Compra por consolidações, participantes estratégicos, ou grandes empresas querendo diversificar seu portfólio de operações diversas. Então mudou um pouquinho a dinâmica de como essas empresas evoluem. Mas eu diria que o mercado está melhorando, novas tecnologias estão permitindo soluções inovadoras aparecerem, e eu diria que muita coisa legal ainda vai surgir, principalmente no mundo de tokenização, blockchain e tecnologias como inteligência artificial. Olha só, pergunta clássica aqui, Glauber, quem são as suas referências no mundo dos negócios? Eu tenho muitas referências, eu trabalhei com muita gente boa. Eu acho que eu tenho que reconhecer que a minha passagem pelo Grupo BTG Pactual agregou muito, tem muita gente boa lá, com cabeça de dono,
empreendedora, e eu tenho certeza que eu aprendi muito. Hoje, eu diria que a turma da Revolut, no mundo inteiro, me inspira todos os dias, desde o analista até a alta gestão. Eu lido com mais de 100 nacionalidades no meu dia a dia. Em média, cada time tem 4,3 nacionalidades diferentes. Isso traz uma diversidade de ideias, de conhecimentos, agregadores, que a gente chama de gênio coletivo, né? É muito legal participar disso. Por isso que é difícil dizer personalidades. Eu prefiro trabalhar com esses grupos de referência. A gente falou muito de investimento, agora, já fechando, tem um setor no Brasil que entra ano e sai ano, é vencedor, é bom de investir? Essa pergunta do bilhão. Acho que... Pode falar, então, uma aposta sua para este ano e para os próximos tempos de setor no Brasil? Bom, o mercado financeiro e os bancos digitais ainda estão em evolução constante. Então, naturalmente, essa é uma grande aposta. Setor financeiro. Inclusive, esse é o meu projeto. Tá. Né? Mas eu acho que as tecnologias para saúde estão evoluindo muito, as health techs. Soluções inteligentes, aí qualquer setor que vão se alavancar em soluções personalizadas e capacidade de escala via soluções de inteligência artificial, eu acho que esse mercado ainda está por vir. Não se achou ainda o caminho, tem muitas ideias que ainda não maturaram. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ouvir muita evolução sobre isso. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Glauber Mota, CEO do Revolut. Glauber, obrigado mais uma vez pela presença. Um prazer, Bruno. Estúdio. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.